Obrigado, Natan, mais uma vez com a gente aí, falando sobre guerra espiritual. Sempre é bom lhe ouvir, sempre é bom ter sua participação conosco e sermos enriquecidos. Amém? Pelo dom que Deus colocou na sua vida. Flávio, eu tô num lugar diferente aqui, mas eu deixei, é um pouquinho mais afastado, pode ser que a conexão não seja tão boa, né? Mas eu deixei a porta aberta, a Ana tá no quarto ali dormindo, então se tiver algum problema, tu me avisa, tá? Mas tá ótimo aí, o lugar tá bonito, viu? Gostei. Ótimo, muito bom. Eu tô aqui na casa de praia. Na mesma? Na mesma. Tem um pagode aqui do lado que tá rolando, dá pra ouvir não aí, né? Eu ouvi no começo. Mas dá pra fazer live tranquilo. A turma do pagode não vai se alterar por ali, não. Vizinhança aqui ouvindo o som. Então, pessoal, o seu Natan Rufino, todos conhecem ele. Estamos aí já há algumas semanas falando sobre guerra espiritual bíblica. E para mim e para a nossa comunidade, Caminho da Fé, é uma honra ter Natan com a gente sempre, que ele pode. E graças a Deus que tem podido aí nos últimos, acho que 7 domingos, né? Nem sei mais, eu acho que são 9. Eu acho, nem sei. Será? Eu sei que tem sido uma bênção aí, o assunto tem enriquecido o povo. E eu quero já passar para você, Natan, para você poder aí continuar de onde você parou na semana passada. Tá ótimo. Bom, hoje eu tenho a pretensão de encerrar, tá? Fechar e colocar a tampa. E para isso eu queria relembrar, né, tudo que a gente já falou até aqui. Eu não sei, obviamente, provavelmente nem todo mundo acompanhou, mas vale a pena a gente relembrar que a Bíblia ensina muita coisa a respeito desse assunto. A gente se deteve principalmente nos textos do Novo Testamento, e 3 textos iniciais que a gente usou aqui para falar sobre esse assunto foram aqueles que se encontram lá no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 3 e Marcos capítulo 16. No primeiro capítulo, Jesus Cristo ele exerce a autoridade sobre um determinado demônio, dando uma voz de comando, dizendo a ele que ele se calasse e saísse. E o povo ficou impressionado com aquilo que Jesus fez, pois com autoridade ele expelia e dava ordem aos demônios e eles se submetiam. Ou seja, era uma coisa totalmente nova, inusitada, não se via isso, não havia na cultura dos judeus esse tipo de prática, embora nós mesmos, como cristãos, saibamos de alguns vislumbres no Antigo Testamento de demônios sendo amansados, né, como aconteceu com Davi, quando ele tocou a sua harpa e o espírito que atormentava Saul se retirou, mas a gente nunca tinha visto o que aconteceu naquele momento. Então, eles, admirados com o que Jesus faz, chamam isso de nova doutrina. E eu gosto dessa expressão porque, de fato, a expulsão de demônios, a autoridade sobre os demônios é uma característica da nova aliança. Eu gosto de chamar a autoridade sobre os demônios como uma doutrina neotestamentária. É característico da nova aliança. E para que ficasse claro que não foi só Jesus quem teve esse tipo de autoridade, a gente demonstrou nas 2 outras passagens do Evangelho de Marcos, no capítulo 3 e no capítulo 16, que ele estende essa autoridade aos seus seguidores. No capítulo 3, ele separa 12, designa estes 12 para que estejam com ele, para os enviar a pregar e a exercer a mesma autoridade de expelir demônios. Depois a gente sabe que ele vai enviar mais 70, os próprios 70, quando voltavam, estavam impressionados, alegres e contando a Jesus que pelo nome dele os demônios se lhe submetiam, e Jesus disse: eu sei, eu via Satanás caindo como um raio do céu, mas não se alegrem por causa disso, se alegrem porque vosso nome está escrito nos céus. Mas a autoridade sobre os demônios começa a ser replicada por todos aqueles que seguem a Cristo. E no final do livro, no capítulo 16, Jesus deixa bem claro que não era uma coisa especial dele, nem uma coisa especial para os 12 apóstolos, nem para os que tiveram a sorte de conviver com ele na sua época. Mas todos os crentes expeliriam demônios, né? Ele disse: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios. Então, a autoridade sobre os demônios é uma característica, é uma doutrina, essencialmente do Novo Testamento. Agora, outra coisa que a gente falou, que é preciso repetir, a gente tem que relembrar sempre disso, uma coisa é a gente ter autoridade sobre os demônios, outra coisa é a vontade das pessoas. Nós como crentes temos autoridade sobre os demônios, verdade, podemos expulsá-los pelo nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Jesus também expulsava demônios pelo Espírito de Deus, ele disse que foi ungido para proclamar libertação, para pôr em liberdade os que estivessem oprimidos, mas a gente não pode esquecer que a pessoa que é liberta,
ela tem uma responsabilidade individual em seus desejos, em suas vontades, em sua vida. E claro que cada um de nós, pelo estilo de vida que tem, pode dar brechas ou dar lugar a Satanás. A Bíblia não diria não deis lugar ao diabo se nós não fôssemos os responsáveis por criar o lugar que ele pode usar para fazer alguma coisa contra nós. Então, se a gente não der lugar, ele não tem. Mas ele vai ter lugar quando a gente der esse lugar, der esse cabimento a ele. E a gente falou aqui sobre vários textos que ensinam exatamente isso. Que nós temos autoridade sobre os demônios saem, mas eles andam por lugares áridos procurando repouso, não encontram e acabam voltando para o lugar de onde saíram. A Bíblia ensina que Satanás, ele vai, mas volta. Né? O espírito imundo sai, mas ele sempre tende a voltar. Jesus foi tentado em todas as coisas como nós, mas Jesus resistia firme na fé, e a Bíblia fala em Lucas 4,13 que Satanás se apartava dele depois que passavam todas as tentações, mas se apartava até uma ocasião oportuna. Numa próxima oportunidade, o espírito imundo, Satanás, os demônios, o reino das trevas, os dominadores deste mundo, hão de tentar mais uma vez, voltando para o lugar de onde saíram, e vão oferecer ali uma espécie de combate, né? Vai haver uma luta. Então, a guerra espiritual bíblica, em tudo que a gente falou até aqui, ela se resume basicamente em dois aspectos. No aspecto da evangelização das pessoas do mundo, porque quando nós pregamos o evangelho neste mundo, que é hostil a Jesus Cristo, nós enfrentamos um combate, existe uma luta nesse tipo de trabalho. E existe a luta espiritual, pessoal, particular, individual, de todo aquele que resiste aos ataques de Satanás quando ele vier. E a gente, inclusive, citou muitos textos aqui mostrando esses dois aspectos da guerra espiritual. O aspecto do evangelismo, né? O aspecto geral, porque estamos neste mundo onde Satanás é Deus, e mostramos o aspecto individual. Alguns dos versículos que nós citamos para confirmar as coisas que nós comentamos foram Mateus capítulo 20, do 34 ao 36, quando o próprio Jesus disse que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, dando a entender que haveria uma guerra, e essa guerra seria uma guerra de oposição, porque Jesus disse que a partir do momento que a pessoa crê em Cristo como Senhor da sua vida e muda o seu padrão de comportamento, os inimigos do homem podem se tornar até mesmo os do seu próprio lar. Pai, mãe, irmãos, irmãs, filho. Então, há uma espécie de oposição que é uma guerra por causa do nosso testemunho e por causa do Evangelho. Então, nós pregamos o Evangelho com as nossas palavras e com a nossa vida, e nessa pregação, por palavras ou por vida, nós enfrentamos o que a Bíblia chama de luta. É uma luta na pregação do Evangelho. O próprio Paulo, ele disse aos Filipenses, em Filipenses capítulo 1, do versículo 27 ao 30, que ele esperava que os filipenses estivessem juntos lutando pela fé evangélica. E ele disse no final do texto que eles tinham visto que esse era o combate que Paulo tinha. Então, por duas vezes, aparecem palavras nesse pequeno trecho de Filipenses 1, 27 a 30, sobre guerra, né? A guerra espiritual bíblica da evangelização, da pregação do evangelho no mundo. Ele fala que eles deveriam lutar pela fé evangélica, e ele diz que vocês também sabem que é esse o combate que eu tenho. Depois, em 2 Coríntios 7:5, Paulo fala que em Macedônia, quando lá esteve, ele encontrou lutas por fora e tremores por dentro, mostrando que há uma luta na propagação da palavra por causa da resistência, da oposição, dos adversários, dos que são contrários ao evangelho. E em 1 Tessalonicenses 2:2, ele disse que em Filipos, na cidade de Filipos, ele anunciava o evangelho em meio a muita luta. Anunciação do evangelho em meio a muita luta. Escrevendo aos Hebreus, muito provavelmente Paulo, há quem pense que não, mas eu e Flávio, parece que a gente concorda que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, né Flávio? Isso. E nós vemos que Paulo, ou o autor da Epístola aos Hebreus, para aqueles que preferirem assim, ele fala aos irmãos que haviam se convertido a Cristo, que estavam pensando em voltar à sua velha religião, que estavam querendo abandonar o evangelho por razões diversas. Ele diz a eles que quando eles se converteram, tentando animá-los a ficar firmes, ele diz que quando eles se converteram, eles enfrentaram ou sustentaram grande luta. Luta por causa exatamente do que nós estamos falando aqui. Oposição dos pais, dos parentes, daqueles que praticavam o judaísmo, que estavam decepcionados com eles, perseguindo-os, maltratando-os e fazendo ameaças. E eles sustentaram grande luta na confirmação do evangelho, na propagação dessa mensagem. E o autor da Epístola aos Hebreus está encorajando-os neste aspecto. E para finalizar, em relação ainda ao que a gente já falou aqui sobre o combate universal do crente na pregação do evangelho em um mundo hostil a ele,
Nós vimos que, segundo Timóteo, capítulo 4, do versículo 5 ao 7, Paulo fala com todas as letras o que é o combate cristão na pregação do evangelho quando ele se dirige a Timóteo. Ele diz: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Então veja que ele atrela o trabalho de evangelista que ele pede a Timóteo para fazer a sofrimentos, aflições e dificuldades. Ele diz: suporta as aflições, ou seja, faz o que tem que ser feito como evangelista, como um pregador do evangelho, como um propagador dessa verdade, porque há sofrimento, há uma luta na pregação da palavra. E ele continua dizendo: cumpre cabalmente o teu ministério, e quanto a mim, dando exemplo a ele, diz: já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Então, o combate que é mencionado aqui por Paulo em conexão com o trabalho de um evangelista, que fica implícito ou subentende o sofrimento, a perseguição, é exatamente a ideia da guerra espiritual mais geral quando nós pregamos o evangelho no mundo hostil a ele. Porque ser cristão neste mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Mas, como nós dissemos, temos autoridade sobre os demônios, à medida que os expulsamos e avançamos na pregação do evangelho nas sociedades, nas cidades, no trabalho, na universidade, na família, onde for, né, as pessoas que são cristãs, que vão aderindo ao evangelho, confiando em Cristo, elas precisam guerrear por si mesmas no âmbito individual, que o demônio sai, mas ele volta. Temos autoridade sobre os demônios, mas não temos autoridade sobre a vontade das pessoas. Então, cada cristão, ele enfrenta uma luta espiritual, bíblica, no sentido individual. E citamos alguns textos para isso, como Gálatas, capítulo 5, versículo 17, quando ele fala que a carne luta contra o espírito luta contra a carne. O próprio Paulo, dando o seu testemunho pessoal em Romanos capítulo 7, versículo 23, ele diz que via nos seus membros uma lei que guerreava contra a lei do seu entendimento. Ele fala, basicamente, em outras palavras, da mesma coisa de Gálatas 5, 17, sobre a guerra da carne e do espírito. Fala da guerra dos seus membros, que é o linguajar, basicamente, de todos os escritores do Novo Testamento que mencionam essa dificuldade cristã, essa dualidade da existência em que nós, na qual nós estamos engajados, de esmurrar o nosso próprio corpo, crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. Tiago, ele diria que as guerras, as contendas, são prazeres, são consequências de prazeres que lutam ou militam em nossa carne. E 1 Pedro 2,11 fala que estas paixões, que são mencionadas por Tiago como prazeres, estas mesmas paixões fazem guerra contra a alma. É a guerra espiritual bíblica no sentido mais individual e particular. E nós mencionamos, inclusive, aquilo que Jesus Cristo falou, que o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, depois volta. Se consegue entrar na pessoa, o último estado dela fica pior do que o primeiro, porque aquele espírito sai sozinho, mas não volta só. Ele é expulso, mas quando ele volta, ele se comunica com outros demônios, espíritos piores do que ele. E claro que se ele não volta sozinho, e se ele entra ali, ele vai entrar com estes outros que são piores, e o estado da pessoa fica pior. Então, Jesus ele mostra o aspecto espiritual da coisa, enquanto Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 19 e 20, ele mostra o aspecto individual, mostrando que há de fato uma guerra espiritual, que nós temos que resistir às tentações, que os espíritos eles saem, mas voltam, e nesse processo há um combate em que nós temos que resistir para que nós possamos nos manter firmes na nossa vitória e continuar inabaláveis. Porque se depois de muito ceder, depois de muito dar lugar e cedendo às tentações, Satanás conseguir alcançar vantagem sobre nós e nos tornar prisioneiros de guerra, como ele diz, a pessoa lutou, mas acabou cedendo, abriu mão e foi vencida, ela fica escrava do vencedor, né? É o prisioneiro de guerra, e aí o último estado dela fica pior do que o primeiro. Jesus fala sobre o aspecto espiritual, ele fala sobre as artimanhas do diabo, tentando alcançar vantagem sobre nós, e Pedro, por outro lado, ele mostra o aspecto da responsabilidade humana, mostrando que não é só porque Satanás quer que ele vai voltar, vai entrar e vai fazer o diabo a quatro na vida da pessoa, não. Há um processo de combate, de resistência e de luta para que você não se torne prisioneiro de guerra de Satanás, para que o seu estado espiritual não se torne pior do que o primeiro. E esse último estado, pior do que o primeiro, não diz respeito aos momentos de
dificuldade e de queda, ou de reincidência no pecado, de aflição, de tentação, de luta. Ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre a consequência final. Ele está falando sobre aquele momento, aquele estado espiritual derradeiro, em que a pessoa, muitas vezes, chuta o pau da barraca, abandona a comunhão com os irmãos, às vezes até mesmo comete o pecado da apostasia, negando a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, blasfemando contra Deus, etc. e tal. Estamos falando aí sobre o resultado final, né? O estado espiritual derradeiro, não o processo até chegar lá. Então é por isso que a gente está falando sobre esse assunto, porque ele é muito importante, tá? Outra coisa que a gente falou, que eu gostaria de relembrar, antes de comentar sobre o que eu tenho para conversar com vocês aqui hoje, e encerrar esse assunto, algumas pessoas às vezes pensam assim: ah, mas se a pessoa for liberta de verdade, irmão Natan, eu acho que quando Deus faz, ele faz e acabou. Não tem como a pessoa ainda enfrentar dificuldades naquela mesma área. Quando é Deus, quando Deus age, quando... Não, isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. E o exemplo que nós demos aqui foi João, capítulo 5, quando Jesus Cristo encontra aquele paralítico, ele o cura, e depois que ele o encontra já curado, no versículo 14 do mesmo capítulo 5, Jesus diz para ele: agora que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Né? Então foi uma obra de Deus, foi uma cura milagrosa, foi uma ação divina, poderíamos até chamar de intervenção divina, porque Jesus é quem se oferece, é Jesus quem vai atrás do homem, é Jesus quem oferece a ele a possibilidade de receber a cura, mas mesmo com um milagre desse tamanho, dessa magnitude, algo comprovadamente divino, de Deus, mesmo assim Jesus diz que coisa pior poderia acontecer com ele. Então, há muitos outros textos que confirmam esta mesma verdade. Há passagens que falam: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus fala aos irmãos, quando ele manda escrever aquelas cartas às igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, que aquele que vencer, de maneira nenhuma o seu nome seria arriscado do livro da vida. Há muitos outros textos que confirmam essa possibilidade de você receber algo de Deus, e mesmo assim, por um descuido durante o dia a dia, você acabar cedendo espaço, perdendo a bênção, abrindo mão daquele privilégio e se encontrar numa situação desfavorável, pior, ou como diria Pedro e Jesus, num estado até pior do que o primeiro, tá? Então isso é totalmente possível. Então fica a pergunta no ar: Natan, se nós temos autoridade para expulsar os demônios, e se nós sabemos que os demônios vão e voltam, por que não exercemos logo a nossa autoridade para mandar eles para o quinto dos infernos de uma vez por todas, né? Por que a gente não manda logo os bichos tudinho para o abismo? Por que a gente não sai desinsetizando já o Brasil, região por região, fazendo xixi ungido nas entradas da cidade, como algumas pessoas aí já quiseram fazer, né? Alguns guerreiros espirituais. Gente, sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós não temos autoridade sobre a vontade das pessoas. Nós não temos ainda a capacidade de resolver os problemas do mundo de uma vez por todas. Jesus disse: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Veja, pisar é com o meu pé. Então ele está falando sobre uma experiência muito local, muito pessoal, individual. Eu piso com o meu pé. Então cada um tem que pisar com o seu pé. É por isso que ele disse: vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano algum. O que é que a gente faz? A gente expulsa os demônios, pega as pessoas que foram libertas e nós as treinamos para terem a mesma consciência que nós devemos ter. E tentamos passar para elas a mesma convicção, a mesma fé, a mesma compreensão da mesma autoridade, para que elas possam fazer por onde, agir do mesmo jeito, pisando com seus próprios pés, exercendo por elas mesmas a mesma autoridade. Então não tem como a gente expulsar os demônios da terra de uma vez por todas, expulsar os demônios do Brasil, expulsar os demônios da América do Sul. Não existe isso, gente. Se fosse possível fazer isso, vamos expulsar os demônios do Rio de Janeiro, né? Vamos expulsar os demônios de Brasília. Se fosse possível, Jesus teria feito na sua época. Ele já teria expulsado os demônios de Jerusalém, expulsado os demônios de Israel. Paulo teria feito por onde ele passou, e Paulo pregou muito o evangelho em vários lugares, a quase toda criatura debaixo do sol, como ele mesmo fala, porque ele era um trabalhador incansável. E mesmo assim, nem Jesus, nem Paulo, nem os apóstolos, nenhum dos irmãos daquela época, em todos os testemunhos que a gente lê, e mesmo nos ensinamentos que eles deram, nenhum deles instruiu ou deu exemplo de expulsar demônios de uma cidade para nunca mais voltar, expulsar demônios de uma pessoa para nunca mais voltar, expulsar os demônios de uma região, expulsar os demônios da terra. Isso não é bíblico, não é verdade. E é aí
que a gente consegue entender algumas questões que muitas vezes as pessoas não compreendem. E eu vou usar como exemplo, para falar sobre esse assunto, para elucidar essa verdade, o próprio Paulo, que foi um guerreiro, né, que trabalhou, que pregou, que evangelizou, que entregou a própria vida em dedicação a essa obra, que foi perseguido, foi maltratado, ultrajado, falsos irmãos se intrometeram, tentaram matá-lo, ele chegou a correr perigos de animais selvagens, ele correu perigo de naufrágio, de todo tipo de coisa que a gente puder imaginar, ele passou e experimentou. Então Paulo é um exemplo perfeito para se falar sobre alguém que esteve combatendo o bom combate, que evangelizou o quanto pôde, que enfrentou lutas por fora, tremores por dentro, mas que não abriu mão até o fim da sua vida. Amém. Paulo, em tudo que ele fez, ele sempre encontrou oposição e dificuldade. Obviamente, porque Satanás é o Deus deste mundo. O problema é que tem muita gente que não entende o que Paulo fala sobre isso, porque a teologia, ela atrapalha o entendimento da Bíblia. Infelizmente, eu sei que a teologia é uma coisa boa, o estudo sobre Deus, todos nós que amamos a palavra, fazemos isso, estudamos sobre Deus, sobre o seu caráter, mas só que a teologia, quando ela se torna um sistema de crença, de fé, e estabelece princípios que às vezes têm que ser seguidos mais do que o da própria Bíblia, acontece que às vezes a gente acaba tentando interpretar a Bíblia por causa da filosofia teológica, por causa do pensamento teológico, e a própria Bíblia perde a sua verdadeira importância. Então nós lemos a Bíblia à luz da teologia, quando deveríamos, na verdade, fazer o contrário, construir a nossa teologia à luz da Bíblia, porque a Bíblia, ela deve se interpretar a ela mesma. O que é que a teologia tem feito com o exemplo de Paulo no combate da pregação do Evangelho durante a sua vida? Tem transformado Paulo numa pessoa que supostamente foi castigada por Deus, como se Deus tivesse colocado na vida dele um espinho na sua carne para que ele não ficasse soberbo por causa do excelente trabalho que ele desempenhava. E o tal do espinho na carne de Paulo tem sido um problema teológico para muitos crentes que não estão entendendo o que é que acontecia ali. E é exatamente por isso que eu queria ler com vocês o trecho onde Paulo fala sobre esse assunto, que é 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9. Flávio, tu pode ler essa passagem para a gente? Agora. Do 7 ao 9? Exatamente. Certo. Estou abrindo aqui. 2 Coríntios, capítulo 12. Do 7 ao 9. Versículo 7 ao 9. Vamos lá. Vamos lá. Minha versão é atualizada, ok? Então, assim, perfeito. E para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É o 9. O que é que acontece? Muita gente pega essa passagem e a interpreta erradamente e não percebe que Paulo está falando exatamente sobre o nosso assunto. Ele está falando sobre a guerra espiritual, a pregação do evangelho no mundo e as dificuldades que nós enfrentamos como cristãos por causa disso. Só que, claro, quando a pessoa não tem o entendimento mais apurado das escrituras, ela pega um texto como esse e mostra que foi Deus que colocou em Paulo esse espinho na carne para o deixar humilde. Mas é um absurdo. Primeiro, vamos examinar o contexto, tá? O que é que o texto está dizendo aqui? Paulo está falando sobre a sua indignação pelo fato dos coríntios não o terem honrado como convém. Os coríntios carnais como eram, como o próprio Paulo disse muito bem, eles não valorizavam o ministério de Paulo, o trabalho de Paulo, eles questionavam a autoridade que ele tinha, eles desonravam o homem de todas as formas. Paulo tão indignado estava que a gente encontra isso nas epístolas de Paulo. Paulo falando que preferia não receber dinheiro deles, Paulo não queria oferta deles, manutenção financeira, embora o trabalhador fosse digno do seu salário e Paulo trabalhasse muito e fosse digno, fosse correto que ele recebesse algum tipo de oferta por parte dos irmãos. Paulo diz: de vocês eu não quero receber nada, porque eles não valorizavam Paulo e ficavam sempre entrando na carne e falando besteira. Então ele disse: eu prefiro receber ofertas de outras igrejas para me manterem, porque Paulo tinha parcerias com igrejas no tocante ao dar e receber,
ele pregava a palavra e recebia manutenção financeira do seu trabalho, mas ele disse, com os coríntios, com vocês eu não quero. Vou despojar outras igrejas recebendo delas salários, mas de vocês eu não quero nada. Porque havia uma relação muito conturbada entre Paulo e os coríntios, e Paulo tentava ajudá-los da forma que podia, o máximo que podia. E nessa expressão de indignação por causa do comportamento errado e carnal dos coríntios, Paulo está falando sobre a autoridade que ele tem. E aqui, nesse contexto, se você observar no versículo 1, ele está falando exatamente sobre isso. Ele diz, olha, se é necessário que me glorie, ou seja, para que eu mostre para vocês como eu tenho autoridade, que eu sou apóstolo de Cristo Jesus, que eu vi o Senhor Jesus, embora eu não seja apóstolo para outros, eu sou com certeza para vocês, vocês são fruto do meu apostolado, como ele diz lá em 1 Coríntios 9:1, né? Aqui ele vem dizendo, mesmo que isso não seja uma coisa conveniente, eu vou falar das minhas revelações, vou falar das minhas visões, e todo mundo sabe que ele está falando sobre ele. E ele diz, eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos ele foi arrebatado até ao terceiro céu, se não corpo fora do corpo, eu não sei, só é Deus que sabe, só sei que tal homem, se foi no corpo fora do corpo, não sei, é só Deus que sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras que são indizíveis, são inefáveis, as quais ao homem nem é permitido ele falar. Aí ele continua, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo pelas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar sobre as visões e as revelações, eu não serei nécio porque eu vou estar falando a verdade, mas eu me abstenho disso para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver ou de mim ouvir. Ou seja, Paulo não ficava se pabulando por causa de visão, de revelação, de experiência sobrenatural. Ele fez isso numa situação extrema, porque situações extremas precisam de medidas extremas. Então ele faz isso numa situação conturbada com os coríntios para mostrar para eles que ele era um homem que tinha autoridade, que ele tinha experiências, ele tinha revelações. Mas ele disse, eu não me preocupo em ficar falando das experiências que eu tive, porque eu acho que é suficiente aquilo que eu falo. Se o que eu falo não tem poder, se o que eu falo não faz sentido, então não me ouça. Mas eu quero que as pessoas se preocupem somente com aquilo que em mim veem e aquilo que de mim ouvem. Porque ele não precisa respaldar o seu ensinamento por uma revelação, por uma visão, porque um anjo foi que falou isso. Não, não há necessidade disso. É suficiente aquilo que eu falo. Só que ele fala que os irmãos estavam desprezando ele e ele toca no assunto. E aí ele faz o comentário do versículo 7 que as pessoas muitas vezes não entendem quando ele diz, para que eu não me ensoberbecesse. O primeiro problema que a gente encontra para interpretar bem o texto é porque a palavra foi mal traduzida. Eu acho que essa palavra ensoberbecer, ensoberbecimento, não é a melhor tradução. E eu vou dar aqui uma pequena sugestão para vocês, depois vocês podem conferir em casa com mais calma, mas essa palavra grega que foi traduzida aí por ensoberbecimento, parece que ela também tem outro sentido. Ela pode significar exaltar-se, ser enaltecido, alcançar êxito. Nós sabemos disso, pelo menos por causa de um exemplo de uma Bíblia que foi feita em grego. O Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico, com algumas poucas porções em aramaico. Mas no ano de 300 a.C., 300 a 250 aproximadamente, essa versão, esse Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego. 74 homens traduziram essa Bíblia para o grego e ela ficou conhecida como a versão Septuaginta, né? Septuaginta é um nome que faz alusão ao número 70, em homenagem aos 70 homens que fizeram a tradução. Essa versão grega do Antigo Testamento, ela era bem conhecida do povo do Novo Testamento, os judeus contemporâneos de Jesus, de Paulo, etc. e tal. Então, quando os judeus fizeram a tradução do hebraico para o grego, eles pegaram as palavras hebraicas, transformaram elas em palavras gregas. Essa mesma palavra grega que aqui foi traduzida em Coríntios por ensoberbecer-se, é usada numa passagem de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 23, tá? E nessa passagem ela foi traduzida como enaltecer. Mas veja o contexto, eu vou ler para os irmãos, para que vocês possam observar como ela foi usada na Septuaginta, em 2 Crônicas 32, 23. A versão diz assim: muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, que era rei de Judá. De modo que depois disto ele foi engrandecido, enaltecido à vista de todas as nações. Ele se tornou grande. Ele não está falando sobre soberba, ele está falando sobre uma grandiosidade reconhecida por parte de outros povos. Ele foi engrandecido, enaltecido. Pois pronto, é exatamente a mesma palavra que aqui
no Novo Testamento, nessa bendita passagem de 2 Coríntios 12, 7, foi traduzida como ensoberbecimento. Para você ver como é possível traduzi-la de forma diferente, os próprios tradutores traduzem ela no mesmo versículo de duas formas diferentes. Ela começa o versículo 7 de 2 Coríntios 12, e eles traduziram por ensoberbecer-se, e termina o mesmo versículo quando eles traduzem ela por não me exalte. É a mesma palavra, depois vocês podem conferir, toca lá no seu dispositivo eletrônico, no grego, aí você vê qual é a palavra que está ali. Veja que no final eles traduzem por exaltar, e no começo eles traduzem por ensoberbecimento, ou ensoberbecer-se. Claro que dependendo do contexto, é possível você usar a mesma palavra de uma forma ou de outra. Vai depender do que a pessoa que transmite a ideia queira dizer. Porque o campo semântico da palavra permite esse significado. Claro que se eu estou distante daquele que falou e que usou a palavra, e eu não consigo compreender a linha de raciocínio dele, a minha interpretação é que vai estar equivocada. E eu vou colocar a palavra no significado que talvez não tenha sido a intenção do autor. E por causa disso, quando nós vamos traduzir de um idioma para o outro, acontecem essas complicações. Pelo que me parece, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Paulo tinha em mente uma ideia, e os irmãos que bondosamente, com toda a boa intenção do mundo, foram traduzir o texto, acabaram confundindo o negócio. Porque pela forma que eles traduziram, parece que Deus faz com que seja colocado nele. Aliás, Deus não, né? A gente não pode nem falar isso. Vamos falar primeiro do texto imediato. Porque parece que o próprio Satanás coloca em Paulo um espinho na carne para que Paulo não fique soberbo. Olha que loucura. Como a coisa fica sem sentido. Porque ele diz, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Quem pôs, ele diz, é um mensageiro de Satanás. Nem foi Deus que mandou o tal do espinho na carne, ou que colocou o tal do espinho na carne, para que ele não ficasse soberbo. Teria sido o próprio Satanás. Olha que coisa sem sentido, né? E você Satanás coloca... Oi. E você vê que por um erro de análise, né, do que Paulo estava querendo dizer, o que gera isso? Já falam que era doença, colocou uma doença em Paulo, Paulo era doente dos olhos, né? Você vê como um errinho ali vai abrindo brecha para tantas outras possibilidades. É uma reação em cadeia, triste, né? Horrorosa, já é reação em cadeia. Tem gente que pensa que é uma doença nos olhos, oftalmia, inclusive que teria sido por isso que lá em Gálatas Paulo disse, vejam com que grandes letras eu vos escrevi, porque o bichinho não enxergava bem, né? E dizem que podia ser uma mulher que não era crente, que era uma pedra no sapato dele, uma mala sem alça, né? Um espinho na carne. Outros dizem que é porque ele era gay, que ele era homossexual, isso, cara. Problema. O cara falou pra mim esse dia essa questão aí, que achava que ele tinha sentimento homofóbico, né? Homofóbico ou homoafetivo? Homoafetivo. Homoafetivo, homofobia, cara. Homoafetivo. Achava que Paulo tinha sentimentos homoafetivos, né? Era gay e tal, e não conseguia resistir àquele desejo. Pois é. Para você ver ao ponto que as pessoas chegam na tentativa de entender uma coisa que foi mal traduzida, mal interpretada e acabou, como você disse, né, Flávio, causando aí uma reação em cadeia. Um errinho que se transforma numa coisa gigante. Então, o que é que acontece aqui? Na verdade, gente, esse texto ele está falando muito mais sobre o nosso assunto de guerra espiritual do que, às vezes, as pessoas imaginam. Porque Paulo sofria o que sofria, que ele vai chamar aqui de espinho na carne, por causa do trabalho que ele desempenhava na evangelização, na pregação do evangelho. E como o texto mesmo diz, nós vamos traduzir corretamente essa palavra para a gente ver como tem um sentido diferente. Vamos colocar, em vez de soberba, nós vamos usar o sentido de exaltação, como aparece inclusive na possível tradução no final do versículo, mas não no sentido negativo, me exaltar no sentido de soberba, como eles dão a entender aqui, mas se exaltar no sentido de alcançar o objetivo, né, de ter bastante êxito, de produzir um resultado excelente, né, acima da marca, acima da média, extraordinário. Vamos colocar assim. Então, que é como aparece na Septuaginta, lá em 2 Crônicas 32, 23, tá? Então vamos colocar assim. Paulo diz, e para que eu não obtivesse resultados extraordinários por causa da grandeza das revelações que Deus me concedeu, porque as revelações sim foram concedidas por Deus, aí ele diz, foi-me colocado um espinho na carne, enviado por Satanás, um anjo, a palavra aqui mensageiro, na verdade, é a palavra grega angelos, que nós conhecemos bem, que é a palavra anjos, né, que é uma transcrição aí do hebraico,
transliteração. Então ele diz, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, ou seja, um anjo de Satanás. A gente sabe, pelo que Jesus disse, que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. Então Satanás tem anjos aos quais ele envia ou encarrega de certas atividades. Um deles foi enviado a Paulo para atormentá-lo. O próprio Paulo vai deixar isso bem claro. Ele diz, para me esbofetear, ou seja, dar bofetada após bofetada. Era um anjo de quem? De Satanás. Foi enviado por quem? Ora, por Satanás. Qual era o objetivo? Bater em Paulo. Esbofetear Paulo. A fim de que, aí vem a mesma palavra do começo, a fim de que ele não conseguisse obter o resultado que a grandeza das revelações lhe levariam a alcançar. Entendeu, gente? É simples assim. Então, Deus deu as revelações. Satanás deu o seu mensageiro, enviou o seu anjo para tentar impedi-lo. É como se você tivesse um grande craque de futebol e você vai jogar contra o time onde o craque está. Se você é o técnico, o que é que você faz? Você escala 3 zagueiros, 4 zagueiros, e dependendo do seu caráter, né, porque tem técnicos que poderiam, inclusive, instruir isso, para quebrarem o tal do craque, baterem e agirem de forma injusta, tentando impedir o seu avanço e o seu resultado. Para que ele não seja engrandecido em sua obra, né, em sua atividade, aí ele envia pessoas para pararem ele no meio do caminho. Essa é a ideia que Paulo está falando aqui. Em nenhum momento Paulo fala sobre doença, sobre desejos homoafetivos, ou sobre mulher evangélica não crente, sobre doença nos olhos, em nenhum lugar. Muita gente entende mal as passagens bíblicas. É claro que algumas pessoas às vezes se aproveitam de Gálatas, capítulo 5, 4, não me lembro agora se é 5:12 ou 4:12, quando Paulo fala aos Gálatas que pregou a primeira vez para eles por causa de uma fraqueza física, ou como dizem outras versões, por causa de uma enfermidade física. Como é que é, Flávio? 4:12. Então, as pessoas dizem, tá vendo aí, Paulo era doente. Só que elas se esquecem que quando Paulo diz que pregou o evangelho a primeira vez para o povo da Galácia, que era uma região formada por várias cidades, Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, as pessoas se esquecem que tem um contexto que mostra esse acontecimento. Lá em Atos 13, 14, por ali. Quando você vai ver, a entrada de Paulo naquela região foi com muita conturbação, a ponto de ele ter sido apedrejado, foi dado por morto pelos seus inimigos. Os inimigos apedrejaram até se satisfazerem. Eles se deram por satisfeitos, matamos. Abandonaram ele e foram embora. Mas, diz a Bíblia, porém, os irmãos o rodearam, provavelmente oraram por ele, e aí ele voltou à vida e voltou às cidades da Galácia, pregando o evangelho e usando esta enfermidade física de apedrejamento que o levou à morte. Imagina como é que não ficou o corpo dele. As cicatrizes, né, pus, talvez até febre, eu não sei quais coisas aconteceram, que partes do seu corpo foram afetadas. Não eram pedrinhas assim pequenininhas do tamanho de mamona não, viu, gente? Eram pedras para matar. Os judeus eram especialistas, tinham treinamento para fazer apedrejamento para matar gente. Eles sabiam como fazer o negócio. E Paulo, dado por morto por eles, depois recebeu a intercessão dos irmãos, ele voltou à vida e pregou o evangelho a primeira vez na região da Galácia, mostrando, através das marcas de Cristo que ele trazia no seu corpo, mostrando que por meio de muitas aflições nos importa tomar posse do reino de Deus. É sobre isso que ele está falando lá em Gálatas. Por causa de uma fraqueza ou enfermidade física, no sentido de ter sido apedrejado, levado à morte. E nessa condição ele usou isso para pregar o evangelho. E não como as pessoas pensam, que ele era um homem doente, fraco. E não é isso que a Bíblia ensina. Tá? Então, estas dificuldades, estes problemas, esta oposição diabólica é exatamente sobre o que Paulo está falando. Porque a nossa guerra, na verdade, na pregação do evangelho, nós lutamos pela fé evangélica, o nosso combate de pregar Cristo ao mundo não é contra os seres humanos. Embora os seres humanos nos ataquem, eles estão sendo influenciados por aqueles que os dominam. Quando a Bíblia fala sobre os dominadores deste mundo tenebroso, está falando que Satanás domina este mundo através destas pessoas dominadas por eles. Então, mais a nossa guerra, a nossa luta, não é contra estas pessoas e sim contra estes demônios. E Paulo aqui está explicando exatamente o que é que um bom cristão que se destaca, né, que faz bem a obra, vai enfrentar. Vai enfrentar o quê? Oposição. Ele vai enfrentar um combate. Luta por fora, tremores por dentro, lutando pela fé evangélica. É exatamente isso aí que Paulo está falando. Agora você me pergunta,
Oi, quer falar, Flávio? Eu vou falar outra coisa rapidinho. A primeira delas é que a gente vai continuar um pouquinho mais a live. Eu não vou sair hoje depois, não, tá? Hoje a gente Oi? pode fazer uma segunda live, tá? Se quiser, Tá, para tá. concluir com mais tranquilidade. Porque eu tô vendo que o tempo tá terminando já, 2 minutos só, e você não vai conseguir concluir hoje, não, assim, pelo menos no primeiro momento, né? Mas a respeito do que você falou aí, Natan, quando a gente fala lá, você falou Gálatas 4:12, o que dá a entender é que o que motivou Paulo a ir lá pregar o evangelho e fortalecer os irmãos foi a enfermidade que ele sofreu, né? Aquelas marcas de apedrejamento que ele sofreu em Listra. E isso é uma coisa muito, muito comum que Paulo fazia, porque ele sabia que aquilo que ele estava sofrendo de perseguição ao pregar o evangelho podia, de certa forma, estimular os irmãos, abalar os irmãos a quererem desistir da fé, com medo de sofrer o que ele tinha sofrido também. Então, Paulo, com receio deles sofrerem, né, o medo, o diabo tentá-los, inclusive ele até fala sobre isso em 2 Timóteo 3, ele usa literalmente isso, que o diabo ia tentar os irmãos a não quererem abraçar a fé, de desistirem com medo de sofrer o que Paulo tinha sofrido, né? Então ele fala assim, por causa da enfermidade, eu preguei ali o evangelho, ou seja, na primeira viagem missionária, eu preguei o evangelho com tanta avidez, para não que os irmãos não ficassem desestimulados na fé. Só rapidamente, Nathan, ele fala aqui, ó, dentro desse contexto aí, 2 Timóteo 3, versículo 1, Paulo fala assim, ó, pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós, quer dizer, Paulo tem um cuidado muito grande pelos irmãos, né, com receio de que eles fossem tentados a desistirem, né? Inclusive, Paulo fala lá em Gálatas 4 que a enfermidade na carne era para eles uma tentação, uma provação, ou seja, eles eram provados ou tentados a desistir da fé, com medo de sofrer o que Paulo tinha sofrido, né? Aham. E aí Paulo fala aqui, ó, pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós, parecendo bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, do Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, ou seja, para eles não desistirem, permanecerem firmes, né? Confirmar-vos e exortar-vos, porque eles podiam estar desanimados, sabendo que Paulo estava sofrendo na caminhada cristã de perseguições, etc, né? Ele fala assim, ó, a fim de que nem se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos dignados para isso, para sofrer, para sermos perseguidos, né? Pois, quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não sendo mais possível continuar esperando, que Paulo estava aqui angustiado, né? Mandei indagar, Timóteo, investigar, né, o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, olha aí a tentação, a provação que ele fala em Gálatas 4, né, e tornasse inútil o nosso trabalho, né? Veja como Paulo tinha cuidado que os irmãos não fossem, assim, desestimulados, ou que o diabo tivesse êxito na tentativa dele de tentar parar os irmãos, mostrando que não valia a pena servir a Deus, porque eles poderiam ser também os próximos a sofrerem, serem apedrejados, serem perseguidos, né? Então Paulo fala que aquela enfermidade foi uma tentação para os irmãos, porque era de fato. Mesmo assim, aí já é outro contexto, os irmãos abraçaram Paulo como anjo de Deus, que foi naquela oportunidade, né? Mas aqui já é outra igreja, e Paulo repete o mesmo modus operandi do cuidado, da atenção, para que os irmãos não tivessem ali a sua fé abalada por causa do que eles viam Paulo sofrer. Exatamente. Muito bom isso, Flávio. Muito importante esse comentário. E às vezes as pessoas questionam outras partes aqui de 2 Coríntios 12:7, porque veem que Paulo ora a Deus, né? Pedindo ajuda, aquela coisa. E o pessoal não entende o que está acontecendo aqui. Mas ele diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo completa, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Só que o pessoal não entende que há um princípio aqui. Primeiro, se a gente entender que era um anjo de Satanás, né, como o texto deixa bem claro, não era uma obra divina para que ele não ficasse soberbo, pelo contrário, era uma ação diabólica para que ele não se engrandecesse em sua atividade, né, para que ele não fosse exaltado no seu trabalho, na sua tarefa, que seria o resultado lógico por causa da grandeza das revelações. Então, fica mais fácil de compreender o que está acontecendo. Paulo, ele sofria tanto que ele pediu a Deus um alívio. E Paulo disse que Deus falou para ele o seguinte, Paulo, não há necessidade, e nem tem como. Primeiro porque os demônios estarão sempre na terra. Satanás não tem como ser expulso do mundo. Ele é o Deus deste mundo a partir do momento que Adão cometeu alta traição e entregou a autoridade que foi dada a ele ao próprio Satanás. Então,
o homem entregou ao diabo a autoridade e o controle desse mundo, que é por isso que Satanás passou a se chamar de o príncipe das trevas deste mundo, o Deus deste mundo. Então ele rege o mundo no lugar do homem, que deveria ser o seu verdadeiro governador. Então não tem como expulsar o diabo até o tempo que foi dado por Deus ao homem sobre a terra, porque este tempo de autoridade sobre a terra que Deus deu ao homem foi transferida, ilegalmente, mas foi transferida a Satanás. Adão tinha o direito legal de fazer isso, embora não tivesse o direito moral de fazê-lo. Mas Satanás se tornou o Deus deste mundo. Então não tem como expulsá-lo da terra. Por causa disso, a presença do diabo no mundo se torna o quê? Uma pedra no sapato do crente, que quer fazer a obra, evangelizar, etc. e tal. É essa a expressão que Paulo tem em mente quando ele fala de espinho na carne. É uma expressão idiomática que dá a mesma ideia da expressão que nós conhecemos aqui no Brasil, por exemplo, que é pedra no sapato, né? É um incômodo, é uma coisa que incomoda, é uma pedra no sapato. Se você observar, ele diz que o Senhor Jesus disse, não há necessidade, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, não tem nem que se preocupar com esse negócio de expulsar, tirar ele daqui, colocar para longe. Por quê? Porque a minha graça é suficiente. Aí Paulo, depois de ter aprendido tudo isso, ele compartilha o seu conhecimento com os irmãos na carta, dizendo que é por isso que ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando ele é fraco, é que ele fica forte. Cadê a doença aí na lista que Paulo conclui aí? Não há doença nenhuma, não há mulher não convertida, não há qualquer outro problema. Estas são as fraquezas específicas e objetivas que Paulo diz que experimentava, que faziam com que o poder de Deus aumentasse sobre ele. Ou seja, Paulo estava cansado de ser perseguido, falsos irmãos, apedrejado, açoitado. É o tempo inteiro. A gente vai ver a lista de sofrimento de Paulo, gente, que é impressionante. Verdade. E você fica, realmente, quem é que aguentaria metade do que Paulo aguentou? Quem aguentaria metade do que Paulo aguentou? Então ele disse, quando Deus falou para mim que a graça dele se multiplicaria enquanto eu estivesse aguentando sofrimentos como estes, perseguições como estas e angústias como estas, porque eu estou querendo pregar o evangelho, então eu vou me alegrar pelo fato de experimentar isso, porque quando eu estiver fraco, nesse sentido, eu estarei cada vez mais forte no sentido espiritual. Existem dois textos no Antigo Testamento que nos mostram princípios iguais a este que revelam aqui 2 Coríntios 12, 7. No Antigo Testamento, quando o povo estava entrando na Terra Prometida, Deus disse que eles deveriam expulsar os habitantes da terra, porque se eles não fizessem isso, aqueles moradores da terra, pagãos, idólatras, devotados a Satanás, eles seriam espinho na carne dos israelitas. Exatamente a mesma expressão que aparece aqui em 2 Coríntios 12, 7. E pelo que parece, tem uma ligação direta, porque é o mesmo significado. Não podemos expulsar os demônios do mundo e eles são espinho em nossa carne ou pedra no nosso sapato, para usar uma expressão mais brasileira, né? Mas o termo bíblico é exatamente esse. Por exemplo, em Números capítulo 33, versículo 55, está escrito, porém, isso é Deus dizendo aos israelitas, porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões, que também é uma espécie de espinho, em vossas ilhargas. Eu não sei se ilhargas é alguma coisa próxima de virilha ou perto aqui é alguma coisa nessa região. Então ele diz, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Espinho nos olhos, espinho na carne. Aí depois, em Josué 23, 13, mais uma vez, uma expressão semelhante. Ele diz, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não vai mais expulsar estas nações da vossa presença. Ou seja, eles não fizeram o que deveriam ter feito. E Deus também disse assim, vocês não quiseram fazer o que eu falei? Não seguiram uma dica que eu dei? Então agora vocês vão sofrer as consequências. Aí ele fala, mas vos serão por laço e rede e serão açoites as vossas ilhargas, espinhos nos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Espinho na carne, uma pedra no sapato, um incômodo desnecessário, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa que Paulo está falando ali quando ele fala sobre o mensageiro, o anjo de Satanás. Eu sei que tem gente que não entende isso, mas a palavra ângelos, ela aparece na Bíblia grega 188 vezes e ela é traduzida 181 vezes como anjos. Apenas 7 vezes ela é traduzida por mensageiro, no sentido mais genérico. Em todas as outras ocasiões, ela se refere a um ser espiritual, que pode ser da parte de Deus ou da parte de Satanás,
como Jesus deixava bem claro que existe mesmo Satanás e os seus anjos. E aqui Paulo está falando sobre um anjo de Satanás que foi enviado para tentar evitar o seu sucesso, para que ele não obtivesse êxito, para que ele não se engrandecesse na sua obra por causa da grandeza das revelações que ele tinha. E na lista de sofrimentos, quanto tempo a gente tem aí, Flávio? Temos aí mais 2 minutos. 2? 2. Você prefere continuar hoje mesmo ou para a semana que vem mesmo? A gente faz uma live. A porta aqui está aberta sempre. Tá bom, vamos ver. Pode ser que a gente conclua hoje, então. Mas aí na segunda live a gente não faz 1 hora toda, né? Faz só um trecho. Poderia ser. Lembrando que a segunda live nunca tem a mesma adesão, mas isso não é muito fundamental. Vamos embora, vai lá, pode falar. A gente pode deixar também para depois, tipo terça, porque tu na semana não fala comigo, só fala no domingo, né? Né? A gente marca para a semana então, uma vez o pessoal aqui. A gente marca para a semana, acho mais legal. Tá acabando a luz também aqui, eu tô na casa de praia, daqui a pouco vai faltar. Verdade. Eu tô no luz do sol do dia aqui. Vai lá, pode continuar. Já se acabou o tempo aí, Flávio? Não, falta 2 minutos ainda. Bom, então é o seguinte, eu vou ler aqui um pequeno livro de T.L. Osborne, O Espinho na Carne. Esse livro, na verdade, ele foi tirado desse livro aqui, ó, Curando Enfermos, que inclusive tem lá no meu site para vender, tá, gente? Se alguém tiver interesse, procura lá. Esse livretinho é uma extração de um pedaço desse livro. E aqui ele faz uma listagem bem interessante dos sofrimentos, das aflições que Paulo experimentava por causa das investidas de Satanás, que era, na verdade, o seu espinho na carne, a pedra no seu sapato. T.L. Osborne diz assim: após a conversão de Paulo, Deus enviou-lhe Ananias para informá-lo de que ia mostrar-lhe quanto deveria padecer por seu nome, lá em Atos 9,16. Isso se cumpriu nos seguintes acontecimentos. Os judeus, logo após a sua conversão, tomaram um conselho entre si para matá-lo. Atos 9:23. Foi impedido de juntar-se aos discípulos, Atos 9:26-29. Ele sofreu oposição de Satanás, Atos 13:6-12. Ele foi resistido pelos judeus amotinados, em Atos 13:44-49. Ele foi expulso de Antioquia da Psídia, em Atos 13:14 e 50-52. Ele foi atacado pela multidão e expulso de Icônio, em Atos 14, de 1-5. Ele fugiu para Listra e Derbe, onde foi apedrejado e deixado como morto, em Atos 14, 6-19. Ele tinha de disputar continuamente com falsos irmãos, Atos 19:8. Ele foi açoitado, lançado na prisão em Filipos, Atos 16, 12-40. Ele foi atacado pelas multidões e expulso de Tessalônica, Atos 17, 1-10. Ele foi atacado pelas multidões e expulso de Bereia, Atos 17, 10-14. Ele foi atacado pela multidão em Corinto, Atos 18, 1-23. Ele foi atacado pela multidão em Éfeso, Atos 19, 23-41. Houve uma conspiração dos judeus para matá-lo em Atos 23. Ele foi preso pelos judeus, atacado pelas multidões, julgado 5 vezes, muitos outros padecimentos. Além do opróbrio, das necessidades, das perseguições, das aflições mencionadas em 2 Coríntios 12, no capítulo 6 dessa mesma epístola, ele menciona açoites, prisões, tumultos, desonra, infâmia, como morrendo e eis que vivemos, como castigados, mas não estamos mortos. E no capítulo 11 ele menciona açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. 10 segundos, vamos voltar para a segunda live para terminar, né? Com calma. Tá bom. Então, na listagem que o T.L. Osborne separou para mostrar os sofrimentos, as aflições de Paulo mencionadas lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele vem dizendo isso, né? E diz também que no capítulo 11 ele menciona açoites mais que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Aí ele cita o texto, 2 Coríntios 11, 24-27. Paulo diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui fustigado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, injuriado, perseguido, blasfemado, chegando a ser como lixo deste mundo, como a escória de todos. 1 Coríntios 4, 12 e 13. E aí o T.L. Osborne fala o seguinte: quem, a não ser o anjo de Satanás, aquele lá sobre o qual a gente estava comentando em 2 Coríntios 12, 7, quem, a não ser o anjo de Satanás, pode ser responsável por todos estes sofrimentos? Nós vemos que Paulo, ao enumerá-los, menciona quase tudo que se pode pensar, menos enfermidade ou doença nos olhos.
Excelente esse livretinho, tá, gente? Faz parte do Curando os Enfermos, como eu falei. Muito bom. Vale a pena para quem quer entender um pouco mais dessas questões aí espirituais. Então... Natan, só aproveitando aqui a sua deixa aí, Mano barato. o que o Natan tá falando aí, pessoal, é exatamente como eu creio também, como eu ensino, só para a gente poder mostrar que concordamos no tema aí. Eu estou querendo fazer um comentário em relação ao que o pessoal, às vezes, que defende a ideia de que era doença, que era uma doença grave nos olhos, ou outras coisas que eles falam. E, geralmente, as pessoas que fazem esses comentários são pessoas que fizeram seminários teológicos, que se gloriam por conhecer a Bíblia, que, às vezes, debocha quando a gente fala a respeito dessa forma de entender o texto, dizendo que a gente não observa o contexto, porque texto, se contenta é pretexto, né? E aí vocês observaram, pelo que o Natan leu aí, Smonter Elfman escreveu, quais eram os sofrimentos de Paulo. E o contexto imediato fala literalmente isso. Sempre que eu vou ensinar sobre isso na carne, eu falo a respeito do contexto imediato, que foi o que o Natan falou de uma maneira mais abrangente, mas o contexto imediato fala aqui, por exemplo, só rapidamente, capítulo 10, Paulo defende a autoridade apostólica, né, porque alguns queriam entrar na esfera de ação dele. Só grosseiramente aqui, lendo só os títulos aqui dos cabeçalhos dos textos, né? 1 Coríntios 10. No versículo 13, Paulo fala assim, a esfera de ação missionária de Paulo, ou seja, queria invadir a esfera de ação missionária dele, né? Vamos lá. Capítulo 11, Paulo continuou sua defesa do seu apostolado, porque o pessoal confrontava a autoridade de Paulo, a mensagem, etc. Né? Então, vocês leiam o capítulo 11, quando Paulo vai querer que os irmãos suportassem Paulo na sua loucura, como que chutando o pau da barraca, ironizando, né? E Paulo vai mostrar que eles aceitavam quem pregava outro evangelho, quem pregava outro Jesus e recebeu outro espírito. Então Paulo fala sobre os falsos mestres, que embora lhe fosse falta no falar, não era no conhecimento. Paulo fala do desprendimento que ele tinha, no versículo 7, do capítulo 11. E aí Natan citou aí uma seleção de sofrimento que Paulo passou, no versículo 24, né, até o versículo 27, do capítulo 11. Aí Paulo fala no capítulo 12 sobre essa revelação que recebeu do Senhor, onde ele fala sobre o espinho na carne, e depois que ele termina de falar sobre isso, ele continua no versículo 11 mostrando as credenciais de um apóstolo, ou seja, para confrontar os falsos apóstolos, que eram, no meu entendimento, falsos mestres, quem o diabo usava para perseguir Paulo e trazer toda aquela angústia, aquele sofrimento, além de coisas mais que ele passava, né? Então, só para concluir aqui a minha fala momentânea, é que o próprio contexto imediato mostra, literalmente, que esse era o espinho na carne de Paulo. Não fala sobre doença, como Natan citou aí, lendo o livro de Montel Elfman, ou enfermidade, mas literalmente eram perseguições que ele sofria. O diabo se opondo à mensagem dele, se opondo ao apostolado dele, se opondo àquilo que ele ensinava, né? Exatamente. É isso aí, e mais nada. Perfeito. Então, essa questão de Paulo, essa questão de Paulo ter comentado que tinha um espinho na carne, está bem em linha com essa questão da dificuldade que nós enfrentamos no mundo de pregar o evangelho, né? É uma luta, é um combate, é uma dificuldade, mas é um sofrimento já esperado. Jesus disse, neste mundo sofrereis aflições, né? Só que ele falou ao mesmo tempo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguições. É um sofrimento bíblico, é uma expectativa que a gente tem que ter. Obviamente que crentes sofrerão mais do que outros, porque depende do lugar onde você está inserido. Se você está numa família que é muito aversa ao evangelho, né? A família como um todo tem uma rixa contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, você vai sofrer mais do que outra pessoa numa comunidade, numa sociedade, numa família que tenha alguma coisa ali que tem apreciação pela palavra, né, que tem apreciação por Jesus, pela Bíblia e tudo mais. Se você estiver num país, por exemplo, fechado, que prega, que é contra, que persegue a pregação do evangelho, obviamente você vai ter mais dificuldade. E algumas pessoas até correrão risco de morte, né? É isso o que a gente entende. Verdade. É uma luta esperada que a gente já conhece, e Paulo, que se destacou muito,
por causa da grandeza das revelações, era uma grande ameaça para o reino das trevas. Satanás lutava bravamente contra ele, e mesmo assim, Paulo sofria, estava num certo desespero. Ele dizia, em muitas vezes, que tinha mesmo lutas por fora e tremores por dentro. Mas ele aguentou o seu sofrimento, sabendo que a graça de Deus se multiplicaria sobre a vida dele, mesmo enquanto ele estava sendo afligido, perseguido, maltratado, angustiado, etc. e tal, tá? Então, o que é que a gente tem que entender? A luta existe, ela é feita nesses termos, e a gente tem que saber a nossa posição. Como crentes, temos autoridade sobre os demônios, mas não significa que temos autoridade sobre a vontade das pessoas. Então, cada pessoa crente, ela vai ter que exercer autoridade por si mesma e tem que resistir ao diabo quando ele vier. E o último texto que a gente vai ler para confirmar tudo isso é Efésios capítulo 6. Né? Eu vou abrir aqui em Efésios 6, e é um trecho bastante usado quando se fala sobre guerra espiritual, em conferências, em seminários. Quem já teve a oportunidade de participar de uma conferência de guerra espiritual, é uma das passagens bastante usadas, juntamente com os textos de Daniel, né? As passagens de Daniel que mostram que o anjo Gabriel tentou enviar uma mensagem para Daniel, mas ele não conseguiu, e aí teve que vir o Miguel para ajudar ele naquela luta, com o anjo da Pérsia, da Grécia, né? Então era aquela guerra lá, aquela confusão toda. Mas, na verdade, Daniel estava numa posição diferente da nossa, tá, gente? Nós estamos em Cristo, Jesus Cristo ainda não tinha morrido pelos nossos pecados, ele ainda não tinha entregue o seu próprio sangue para a redenção da humanidade, pelo menos a redenção legal e potencial, porque o derramamento do sangue de Jesus, ele funciona e serve para a purificação não somente dos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Então, legalmente, o mundo inteiro já foi liberto. Basta apenas que eles ouçam a palavra, mostrando que Deus não estava em Cristo condenando o mundo, muito pelo contrário, reconciliando o mundo consigo mesmo, e nós temos que levar esta palavra da reconciliação às pessoas para que elas se decidam, porque Deus, ele não manipula o ser humano, ele não fez o ser humano como um robô, como um fantoche, uma marionete. Então cada pessoa precisa ouvir o plano da salvação, crer nesta palavra, confessar Jesus como Senhor, porque qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esse é o processo, é a luta que nós travamos para ganhar o mundo para Jesus. E na luta espiritual bíblica, nós enfrentamos estas dificuldades pessoais que são muito bem retratadas pelos versículos que nós já mencionamos e por Efésios capítulo 6. Mas diferentemente do que algumas pessoas parecem pensar, Efésios 6 não está mostrando esse desespero, esse extremo, essa loucura por parte dos crentes para tentar expulsar os demônios das cidades. Veja o que é que Paulo diz aqui. Ele diz no versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Obviamente, quando ele fala de armadura, fica implícito que existe um combate, uma luta, é verdade, nós já sabemos disso. Existe o combate na pregação do evangelho e existe o combate na vida do crente, de forma individual, né? Então ele diz, revestivos de toda a armadura para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E esse é o ponto que as pessoas não observam. Ele fala que nós devemos tomar a armadura como cristãos para que nós possamos ficar firme. A armadura subentende a luta, mas logo em seguida ele explica os termos desta luta. Ele diz, eu tomo a armadura para lutar, mas que tipo de luta deve ser travada? Ele diz, ficando firme contra as ciladas do diabo. Ciladas é arapuca, né? É uma armadilha, uma tocaia. Então, Satanás é quem tem que estar preocupado em planejar um tipo de investida contra os seus inimigos. Nós, por outro lado, sofremos os ataques do diabo, as ciladas do diabo, mas na nossa luta contra ele, o que nós fazemos? Nós resistimos. Tomamos a armadura, como Paulo disse, para ficar firme contra as ciladas dele. O problema é que tem tanta gente estressada por causa dessa história de guerra espiritual, de fim do mundo, de tribulação, disso, daquilo, que as pessoas não conseguem mais dormir, estão ansiosas, estão perdendo o sono, estão tendo crise de pânico, estão numa crise de existência, porque as pregações que elas ouvem conduzem elas a esse estado mental deplorável. Elas não estão sendo ensinadas que nessa guerra, quem tem que se preocupar em buscar estratégia para vencer o inimigo é ele, não somos nós. Não sou eu que tenho que passar a madrugada acordado buscando estratégia de como é que eu vou vencer o diabo na minha vida. O que a Bíblia diz é que ele é quem arma as ciladas, ele é quem vem contra mim, e eu tomo a armadura para ficar firme.
Então, existe uma posição para o cristão na qual ele tem que permanecer. Esse é o sentido do texto. Ficar firme naquilo que já me foi dado. Ficar firme na posição que eu já conquistei. Ficar firme no que me foi concedido por Deus. Então, Satanás me ataca, Satanás vem com ciladas, mas nós ficamos firmes. Aí ele diz, porque a nossa luta, claro que tem uma luta, ele subentendeu isso quando disse que a gente tem que tomar armadura, porque a nossa luta não é contra seres humanos, contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, as potestades, que são os dominadores deste mundo que é tenebroso, que são forças espirituais não da bondade, mas da maldade, e não estão no mundo físico, mas estão no mundo espiritual, nas regiões celestes. Aí ele diz, portanto, como já havia dito no versículo anterior, tomem toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Veja que no versículo 11 ele diz, eu vou tomar a armadura para ficar firme. Aí ele repete, sim, tome a armadura. Só que agora ele usa uma expressão diferente, mas que tem exatamente a mesma ideia. Primeiro ele disse, tomar a armadura para ficar firme, e agora ele diz, tomar a armadura para resistir. Por quê? Porque ficar firme é a mesma coisa de resistir. Observe que a resistência, ela é oferecida pela pessoa que é atacada. O ataque é uma coisa, a resistência é outra coisa. Então, Satanás ataca e eu resisto. Que é por isso que ele falou sobre ficar firme. É bater o pé, ficar o pé, não abrir mão da sua posição em Cristo Jesus. É essa a verdadeira luta individual que cada um de nós vai travar. Então ele diz, para que possais ficar firmes, para que possais resistir, e ele diz, no dia mau. Ou seja, não é todo o tempo, não são 24 horas por dia, não são 7 dias da semana. Essa luta, ela não vem contra nós o tempo inteiro. É quando Satanás inventa de querer nos atacar, através de alguma cilada, alguma estratégia, por causa de uma oportunidade que ele encontrou na sua vida. Lembra que Satanás se apartou do diabo até a ocasião oportuna, como diz lá Lucas 4,13? Pois bem, no dia... De Jesus. Como é? De Jesus. De Jesus, se apartou de Jesus. Você falou apartou do diabo, apartou de Jesus. Tá certo? Tá bom, obrigado aí, Flávio. Então, Satanás se apartou de Jesus até a ocasião oportuna, como diz Lucas 4,13, né? E... esse dia que Satanás volta, quando ele encontra uma nova oportunidade, é o que Paulo chama aqui de dia mau. Só para a gente entender que não é o tempo inteiro, não é todo dia, não é toda hora, não é uma coisa muito constante, não. É naquele dia, né, que ele vem, que ele volta, que ele acha uma oportunidade, é o dia da resistência, de ficar firme, é quando ele nos ataca, é uma cilada dele. Aí, Paulo diz... tomem toda a armadura para ficar firme, para resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, Paulo deixa implícito, ele subentende que o crente vai vencer, se fizer o que ele recomenda. Está vendo aí? Então ele diz, depois de vocês terem vencido tudo, aí ele fala, vocês continuam, permanecem inabaláveis. E o maior problema de muitos crentes nessa tentativa de lutar contra o diabo, nessa suposta guerra espiritual que eles acreditam que tem que travar, é porque eles estão querendo alcançar uma posição de vitória. Eu vou obter a vitória, eu vou alcançar a vitória. E é com essa perspectiva que eles entram nessa peleja derrotados. Porque não entenderam que na nossa luta individual contra Satanás, porque ele é o nosso adversário, quando ele vier contra nós, quando ele armar uma cilada contra a gente tem, na verdade, que resistir e ficar firme para continuar inabalável, para permanecer inabalável. O problema é que tem gente lutando para tentar virar, ficar inabalável, para tentar ser vencedor. Não lembrar da nossa posição em Cristo, à direita da majestade nas alturas, não entender que ele nos fez mais do que vencedores, já é começar mal nessa batalha. Porque se eu sei da minha posição, do que foi conquistado para mim, quais são os meus direitos, os meus privilégios como crente em Cristo, aí eu posso ficar firme, resistir, não abrir mão, para que depois de eu vencer tudo, eu continue inabalável, permaneça inabalável. Então, o que é que o crente precisa? Entender que ele é inabalável antes, durante e depois do ataque. Satanás vai atacar a vida inteira. Ele sempre vai tentar, ele sempre vai voltar, ele sempre vai procurar uma oportunidade. É a vida inteira assim, gente, até o final, tá? Se
a gente vai ter que enfrentar essa dificuldade até a volta de Jesus ou até a nossa volta para ele. Ou ele volta para a gente ou a gente volta para ele, né? Ou a gente se encontra com ele no arrebatamento ou se encontra com ele por meio da morte. Mas até lá vai ser assim o tempo inteiro. Então, para eu permanecer inabalável, eu tenho que ter essa consciência de que quando ele me atacar, eu tenho que ficar firme, permanecer, resistir na minha posição. Aí no versículo 14 ele diz, estai, pois, firmes. Aí ele vai detalhar algumas questões da armadura de Deus que ele havia citado. Ele menciona os cingir-se com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça. Ele fala sobre calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Ele fala sobre embraçar sempre o escudo da fé. Ele fala sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito. Então, são exemplos que ele usa na sua figura de armas nessa luta, que são úteis no dia a dia, né? Então a gente depois pode, inclusive, observar isso aqui com calma em casa, tendo consciência do mais importante, que na luta que a gente vai ter que enfrentar, a importância que Paulo dá aqui é a nossa resistência ao fato de nós ficarmos firmes. 3 vezes ele usa expressões semelhantes para transmitir a mesma ideia num curtíssimo espaço de tempo. Veja, do versículo 11 ao versículo 14, ele fala pelo menos 3 vezes, basicamente a mesma coisa. Ele diz no versículo 11, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele diz no versículo 13, portanto, para que possais resistir no dia mau. E no versículo 14, ele fala, estai, pois, firmes. Ficar firme, resistir, estar firme. Ficar firme, resistir e estar firme. Então, eu acho que com isso a gente pode encerrar esse estudo que a gente fez aí ao longo dessas lives. Eu espero que vocês tenham sido... Eu espero que vocês tenham sido muito abençoados, tá, gente? Foi muito bom para mim. Agradeço aí a Flávia pela oportunidade, eu achei maravilhoso. E a gente deixou aí um registro muito bom para o pessoal que quiser se aprofundar, ou pelo menos ter um pontapé inicial, né? Para estudar a respeito do assunto. Vamos fazer uma conferência aqui só desse assunto aí a semana inteira. Uns 4, 5 dias aí, se der certo. Quando tudo voltar ao normal, tiver organizadinho aqui, a gente vai convocar para fazer uma conferência aqui ao vivo. Aí você grava aí os vídeos e posta no YouTube. Vai ser uma bênção. Show de bola. Bom, e a igreja agora tá toda muito bonitona bom. Lá, né, Flávio? Você mudou as coisas lá. Estamos organizando lá. Estamos num prédio novo, graças a Deus. Agradabilíssimo. A gente tá fazendo o melhor lá para quando voltar com gosto de gás. Ô, glória. Muito bom, Natan. Muito bom mesmo. Esse assunto é importantíssimo. Amém. E a maneira como se colocou aí, várias formas dessa luta, essa guerra bíblica. Esclareceu muito a nossa mente aqui. O pessoal está gostando demais. E próximo domingo não vai ser hoje não, vai ter pergunta e resposta. Viu? Opa! Tá bom, beleza. Já vou adiantar o pessoal aqui que domingo que vem, pessoal, pergunta e resposta, tá bom? Então vocês vão preparando as perguntas, mais difíceis que vocês possam imaginar aí. E o nosso diabologista vai responder aí com a profundidade com que ele recebeu aí. Ô, glória. Mas brincadeiras à parte é isso. A gente vai fazer um momento de pergunta e resposta. Quem quiser perguntar, pode perguntar o que você quiser, que em relação a esse assunto que o Natan vai responder pra gente aí. Tá bom, a gente tenta, né? É isso mesmo, né? Mas a base está muito forte. Os dias que a gente passou aqui estudando o assunto foram muito bons. E tá uma base muito forte já no meu Instagram, tá também no YouTube dele. Os vídeos postados, você pode conferir e ser abençoado com tudo que foi falado aqui já relacionado ao assunto, beleza? Show! Bom demais. Então, gente, alguém falou aqui assim, ó, Denise, né? Vamos lá. Deixe, por favor, essa live gravada, porque a minha internet está péssima. Tá gravada tudo, minha irmã. Em nome de Jesus, está gravado desde o primeiro dia, tá bom? Tem umas 7 ou 9 lives aí, só falando sobre o assunto. E a irmã pode aí recapitular e ser abençoada com tudo que foi falado já anteriormente, beleza? Então, obrigado. Todo mundo participou com a gente. Eu não vou aqui chamar o nome por nome, mas muita gente boa conosco aí participando. Até tua irmã entrou, Natan, aí, viu? Eu vi. Tua irmã também entrou. Eu vi. Né? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Um beijão no coração. É bom ter você com a gente aqui, na live, ao vivo, participando, interagindo. Só engrandece aqui o nosso trabalho e a palavra do Senhor. Amém? Um beijo para vocês. Domingo que vem tem mais live
Perguntas e respostas. Beijo para vocês. Até lá. Valeu. Obrigado, Flávio. Valeu, Natan.